12. O espírito da magia inglesa leva Mr. Norrell a apoiar a Grã-Bretanha. Dezembro de 1807. Num dia de dezembro, duas carroças enormes colidiram na rua Cheapside. Uma delas, carregada com barris de sherries, tombou. Enquanto os carroceiros discutiam de quem era a culpa, alguns transeuntes notaram que o sherries vazava de um barril. Logo se formou uma aglomeração de pessoas armadas de copos e canecas de meio litro para recolher o vinho, e de ganchos e barras para abrir buracos nos barris ainda intactos. Em pouco tempo, as carroças e a multidão obstruíram a Cheapside de tal maneira que se formaram filas de carruagens em todas as ruas das redondezas. Poultry, Threadneedle, Arruela, Bartolomeu e, na outra direção, Aldersgate, Newgate e a travessa Paternoster. Era impossível imaginar como aquele nó de carruagens, cavalos e pessoas poderia ser desfeito. Um dos carroceiros era bem apessoado e o outro era gordo. Tendo resolvido a discussão, tornaram-se uma espécie de Baco e Sileno para a pândega e resolveram se entreter, assim como a seus adeptos, abrindo as portas das carruagens para ver o que faziam os ricos dentro delas. Cocheiros e criados tentaram reagir a esse atrevimento, mas a multidão era muito grande para ser contida e estava muito bêbada para se importar com as chicotadas que lhes davam os cocheiros mais irritados. Numa dessas carruagens, o cocheiro gordo descobriu Mr. Norrell e gritou: Nossa, é o velho Mr. Norrell! Os carroceiros entraram na carruagem para apertar a mão de Mr. Norrell, exaltar sobre ele emanações de sherries e lhe garantir que, sem perda de tempo, tirariam tudo do caminho para que ele, o herói do bloqueio francês, passasse. Uma promessa que cumpriram. Os cavalos das pessoas respeitáveis foram desengatados, as carruagens puxadas com energia e empurradas para dentro de pátios de curtidores e outros lugares desagradáveis, ou conduzidas por ruelas estreitas de terra batida com paredes de tijolos pelas quais passaram rente, tendo todo o seu verniz arranhado. Depois de abrirem esse caminho triunfal, os carroceiros e seus amigos escoltaram Mr. Norrell e a carruagem durante o trajeto inteiro até a Praça Hanover, dando vivas sem parar, atirando chapéus no ar e improvisando canções sobre ele. Parecia que todo mundo estava contente com o que Mr. Norrell fizera. Grande parte da marinha francesa fora induzida por astúcia a permanecer em seus portos por 11 dias, tempo durante o qual os britânicos navegaram livremente pela Baía de Biscaia, pelo Canal da Mancha e pelo Mar Alemão, e muitas ações foram executadas. Espiões foram postos em várias partes do Império Francês e outros trazidos de volta à Inglaterra, com informações sobre o que Bonaparte fazia. Os navios mercantes britânicos tinham descarregado cargas de café, algodão e especiarias nos portos holandeses e bálticos sem nenhuma interferência. Napoleão Bonaparte, disseram, percorria a França à procura de um amigo, porém sem êxito. Em Londres, os ministros ficaram pasmos ao constatar que dessa vez tinham feito algo que a nação aprovava. Mr. Norrell foi convidado ao Ministério da Marinha, onde bebeu vinho madeira na sala do conselho. Sentou numa cadeira perto da lareira e teve uma conversa longa e agradável com o ministro da Marinha, Lord Mulgrave, e com o secretário da Marinha, Mr. Horrocks. No alto da lareira havia entalhes de instrumentos náuticos e festões que Mr. Norrell apreciou muitíssimo. Ele descreveu os belos entalhes na biblioteca Heartfield Abbey. E contudo, senhor, disse Mr. Norrell, eu invejo-o de fato. É uma excelente representação dos instrumentos de sua profissão. Gostaria de ter feito o mesmo, jamais vi efeito tão surpreendente. Creio que nada inspira e anima mais um homem a começar um dia de trabalho do que a visão de seus instrumentos tão caprichosamente dispostos ou da imagem deles em bom carvalho inglês. Mas a verdade é que um mago precisa de poucas ferramentas. Vou lhe contar um pequeno segredo, meu senhor. Quanto mais instrumentos um mago carrega consigo, pós coloridos, gatos empalhados, chapéus mágicos e
assim por diante, maior a possibilidade de que se trate de um impostor. E quais eram, perguntou cortesmente Mr. Harrocks, as poucas ferramentas de que o mago precisava? Ora, na verdade nada, respondeu Mr. Norrell. Nada a não ser uma bacia de prata para ter visões dentro delas. Ah! Exclamou Mr. Harrocks. Eu daria tudo para ver essa magia na prática. O senhor não daria, Lord Mulgrave? Ah, Mr. Norrell, será que não podemos persuadi-lo a nos mostrar uma visão numa bacia de prata? Normalmente, Mr. Norrell era o último homem no mundo a se dispor a satisfazer uma curiosidade fútil como essa, mas estava tão feliz com a recepção no Ministério da Marinha. Ou os dois cavaleiros lhe fizeram um mundo de elogios, que concordou quase de imediato em mandar um criado ir atrás de uma bacia de prata. Uma bacia de prata com cerca de 30 centímetros de diâmetro, ressaltou Mr. Norrell, que o senhor deve encher com água limpa. Recentemente, o Ministério da Marinha dera ordens para que 3 navios se encontrassem no sul de Gibraltar, e Lord Mulgrave tinha a enorme curiosidade de saber se isso havia ou não sucedido. Seria Mr. Norrell capaz de descobrir? Mr. Norrell não tinha certeza, mas prometeu tentar. Quando trouxeram a bacia e Mr. Norrell se debruçou sobre ela, Lord Mulgrave e Mr. Harrocks sentiam-se transportados para o antigo apogeu da magia inglesa, como se estivessem vivendo na era de Stokesay, God Bless e do Rei Corvo. Uma imagem apareceu na superfície da água na bacia de prata. 3 navios transpondo as ondas de um mar azul. A luz forte e clara do Mediterrâneo brilhou na escura sala de dezembro e iluminou o rosto dos 3 cavalheiros que perscrutavam o interior da bacia. E se move! Ela se move! Exclamou Lord Mulgrave com admiração. Movia-se de fato. As mais delicadas e imagináveis nuvens brancas deslizavam no céu azul. Os navios transpunham as ondas e pessoas minúsculas eram vistas a se movimentar de um lado para o outro. Lord Mulgrave e Mr. Harrocks não tiveram dificuldade em reconhecer HMS Catherine of Winchester, o HMS Laurel e o HMS Centaur. Ah, Mr. Norrell, exclamou Mr. Harrocks. O Centaur é um navio do meu primo. Pode me mostrar o Capitão Barry? Mr. Norrell fez um gesto nervoso. Aspirou fundo com um sibilo agudo e olhou intensamente para a bacia prateada. E dali a pouco apareceu a imagem demasiado aumentada, loira e de faces rosadas de um homem andando no tombadilho superior. Tratava-se, assegurou Mr. Harrocks, de seu primo, o Capitão Harrocks. Tratava-se, assegurou Mr. Harrocks, de seu primo, o Capitão Barry. Está com boa aparência, não? Exclamou Mr. Harrocks. Fico feliz de saber que goza de boa saúde. Onde eles estão? Pode dizer? Perguntou Lord Mulgrave a Mr. Norrell. Ah, fez Mr. Norrell. Esta arte de criar imagens é a mais imprecisa do mundo. 23ª nota. Alegra-me ter tido a honra de lhe mostrar alguns dos navios de Sua Majestade. Alegra-me ainda mais que sejam os navios que o senhor queria ver, o que honestamente vai além do que eu esperava. Mas receio nada mais poder fazer. Tão satisfeito ficou o Ministério da Marinha com tudo que Mr. Norrell realizara, que Lord Mulgrave e Mr. Harrocks trataram de investigar que outras tarefas poderiam encontrar para o mago. A Marinha de Guerra de Sua Majestade havia capturado recentemente um navio francês de alto bordo com uma admirável figura de proa em forma de sereia de olhos azuis brilhantes, lábios cor-de-rosa, lábios coral-rosa, com volumosos e suntuosos cachos de cabelos dourados artisticamente salpicados de representações em madeira de estrelas do mar e caranguejos, e uma cauda toda coberta de prata dourada, como se seu interior fosse feito de pão de mel. Sabia-se que antes de ter sido capturado, o navio estivera em Toulon, Cherburgo, Antuérpia, Roterdã e Gênova, de modo que a sereia conhecera inúmeras defesas inimigas e o grande plano do imperador Napoleão Bonaparte de construção naval em andamento na época. Mr. Harrocks
Pediu que Mr. Norrell a encantasse para que ela contasse o que sabia, o que Mr. Norrell fez. Mas embora a sereia tivesse sido dotada de fala, no início recusou-se a responder as perguntas. Considerava-se inimiga implacável dos britânicos e estava extremamente satisfeita por lhe terem dado poderes de fala, porque assim podia expressar o ódio que nutria por eles. Tendo passado a vida entre marinheiros, conhecia um sem número de insultos e os proferia prontamente a qualquer um que dela se aproximasse, numa voz que soava como o estalar de mastros e vigas sob vento forte. Tampouco se restringia a agredir os ingleses com palavras. Certa vez, 3 marinheiros que realizavam tarefas no navio ao alcance dos braços de madeira da sereia foram agarrados por suas enormes mãos de madeira e atirados na água. Mr. Horrocks, que fora a Portsmouth conversar com ela, aborreceu-se com ela e ameaçou cortá-la em pedacinhos e com eles fazer uma fogueira. Mas apesar de francesa, a sereia também era corajosa, e afirmou que gostaria de ver o homem que tentaria queimá-la. Chicoteou com a cauda e agitou os braços ameaçadoramente. As estrelas do mar e os caranguejos de madeira em seu cabelo se arrepiaram. A situação só se revelou. A situação só se resolveu quando enviaram o jovem e bem apessoado capitão que capturara o navio da sereia para argumentar com ela. Num francês compreensível e claro, se lhe explicou a injustiça da causa britânica e a terrível injustiça da causa francesa, e se foi a persuasão de suas palavras ou a beleza de seu rosto que a convenceu, eu não sei, mas o fato é que a sereia acabou contando a Mr. Horrocks tudo o que ele queria saber. A cada dia, Mr. Norrell ganhava notoriedade e se elevava aos olhos de todos, e um arrojado gravador, chamado Holland, que possuía uma loja de estampas no adro da Catedral St. Paul, teve a ideia de encomendar uma gravura dele para vender na loja. A gravura mostrava Mr. Norrell ao lado de uma jovem escassamente vestida, com uma bata folgada. Uma grande quantidade de material rígido e escuro circundava o corpo da moça, sem na verdade tocá-lo, e para complementar a ornamentação de seu corpo, havia uma lua crescente encaixada entre as madeixas soltas do cabelo. Ela estava de braço dado com Mr. Norrell, que parecia pasmo com o gesto, puxando energicamente para cima num lanço de escada e apontando de forma enfática para a dama de idade madura sentada no alto. A dama estava vestida com bata e panos, como a jovem, com o gracioso acréscimo de um elmo romano na cabeça. Parecia chorar sem inibição, enquanto um leão já velho, sua única companhia, estava deitado a seus pés com uma expressão sinistra no rosto. A gravura intitulada O Espírito da Magia leva Mr. Norrell a apoiar a Grã-Bretanha fez enorme sucesso, e Mr. Holland vendeu quase 700 cópias em um mês. Mr. Norrell já não saía tanto quanto antes. Em vez disso, ficava em casa recebendo visitas respeitáveis de todo tipo de pessoas eminentes. Era comum que 5 ou 6 cegues, com o brasão de uma coroa, parassem em frente à sua casa na Praça Hanover durante toda uma manhã. Ele continuava o homenzinho nervoso e silencioso de sempre, e não fosse por Mr. Drawlight e Mr. Lascelles, os ocupantes dessas carruagens teriam achado as visitas realmente enfadonhas. Nessas ocasiões, Mr. Drawlight e Mr. Lascelles se incumbiam das conversas. Na verdade, a dependência que Mr. Norrell tinha desses 2 cavalheiros aumentava cada dia. Childermas, uma vez, comentara que só um tipo muito estranho de mago empregaria Drawlight. Todavia, Mr. Norrell o empregava com regularidade. Drawlight estava constantemente a bordo da carruagem de Mr. Norrell, encarregado de algum assunto de Mr. Norrell. Todo dia chegava de manhã cedo à Praça Hanover para contar ao mago tudo o que se comentava na cidade, quem estava em alta, quem estava em baixa, quem tinha dúvidas, quem estava apaixonado, até que Mr. Norrell, sentado sozinho em sua biblioteca, começou a saber tanto sobre a vida da cidade como qualquer matrona. Surpreendentemente, talvez, fosse a dedicação de Mr. Lascelles à causa da magia inglesa. A explicação, porém, era muito simples. Mr. Lascelles pertencia à estirpe de homens inquietos que desprezam todo tipo de emprego estável.
Embora perfeitamente ciente de sua inteligência superior, nunca se dera o trabalho de desenvolver qualquer habilidade ou conhecimento em especial, tendo chegado aos 39 anos totalmente incapacitado para qualquer cargo ou profissão. Olhar em volta de si e vira homens que haviam trabalhado com afinco durante seus anos de juventude e sido alçados a cargos de poder e influência. Não restava dúvida de que os invejava. Portanto, foi deveras agradável para Lascelles tornar-se conselheiro-chefe do maior mago da era e ouvir as perguntas respeitáveis que lhe dirigiam os ministros do rei. Evidentemente fizera boa figura por ser o mesmo cavalheiro indiferente e descuidado de antes, mas na verdade era extremamente cioso de sua importância recém-descoberta. Uma noite ele e Drawlight chegaram a um acordo no Bedford, enquanto bebiam uma garrafa de vinho do Porto. Dois amigos concordaram bastavam para um cavalheiro sereno como Mr. Norrell, e assim formaram uma aliança para proteger os interesses um do outro, e impedir que qualquer outra pessoa exercesse qualquer influência sobre o mago. Mr. Lascelles foi o primeiro a induzir Mr. Norrell a pensar em particular algo, a pensar em publicar algo. Mr. Lascelles foi o primeiro a induzir Mr. Norrell a pensar em publicar algo. O pobre Mr. Norrell sempre se indignava com as concepções errôneas da magia e vivia lamentando o desconhecimento geral sobre o assunto. Eles me pedem que eu lhes mostre espíritos encantados, queixou-se. Unicórnios, manticórios e coisas desse tipo. Não tenho a menor noção da utilidade da magia que pratiquei. Apenas o mais frívolo tipo de magia lhe desperta o interesse. Mr. Lascelles replicou. Façanhas mágicas tornarão seu nome conhecido em todo lugar, senhor, mas nunca farão suas opiniões serem compreendidas. Para isso, o senhor deve publicar alguma coisa. Sim, de fato, exclamou Mr. Norrell animadamente. Tenho a intenção de escrever um livro, como o senhor sugere, mas sucede que passarão muitos anos antes de eu ter tempo suficiente para fazê-lo. Ah, concordo plenamente. Um livro significaria um mundo de trabalho, disse Mr. Lascelles devagar. Mas minha ideia não era um livro. Tinha em mente 2 ou 3 artigos. Creio que não existe um editor aqui em Londres ou em Edimburgo que não teria o prazer de publicar qualquer coisinha que o senhor se desse ao trabalho de enviar. Pode escolher os periódicos, mas, se quiser meu conselho, o senhor deveria escolher a revista de Edimburgo. Praticamente não existe uma só família no reino com pretensão ao refinamento que não a leia. Ao longo, não há modo mais rápido de tornar seus pontos de vista mais amplamente compreendidos. Mr. Lascelles foi tão concludente no assunto, invocando visões dos artigos de Mr. Norrell em mesas de bibliotecas e as opiniões de Mr. Norrell sendo debatidas em todas as salas de estar, que não fosse o enorme desprezo que tinha pela revista de Edimburgo, Mr. Norrell teria sentado naquele mesmo instante e começado a escrever. Infelizmente, a revista de Edimburgo era uma publicação conhecida, sobretudo por opiniões radicais, críticas ao governo e oposição a guerras com a França, das quais Mr. Norrell discordava. Há demais, disse Mr. Norrell. Não tenho vontade de escrever resenhas sobre livros de outras pessoas. As publicações modernas sobre magia são as coisas mais nocivas do mundo, cheias de informações incorretas e opiniões equivocadas. Pois o senhor poderá dizer isso. Quanto mais grosseiro for, mais satisfeitos os editores ficarão. Mas quero que minhas opiniões sejam mais conhecidas, não as dos outros. Ah, meu senhor, retrucou Lascelles, mas é justamente ao julgar a obra alheia e mostrar seus erros que os leitores poderão vir a compreender melhor suas opiniões. É a coisa mais fácil do mundo um resenhador utilizar a resenha para propósitos pessoais. Basta mencionar o livro 1 ou 2 vezes e no restante do artigo desenvolver o tema que lhe convém. Garanto-lhe que é o que todo mundo faz. Ah, fez Mr. Norrell a ruminar. Talvez tenha razão. Mas não. Seria como se eu estivesse apoiando algo que, em primeiro lugar, nunca deveria ter sido publicado. E quanto a esse aspecto, Mr. Norrell se mostrou irredutível. Lascelles ficou decepcionado. De longe, a revista de Edimburgo superava as publicações rivais em brilho e inteligência. Seus artigos eram devorados por todos no reino, do, do cara mais comum ao primeiro-ministro. Comparadas a ela, as outras publicações eram insípidas. Estava propenso a abandonar a ideia e já tinha quase se esquecido dela quando, por acaso,
recebeu uma carta de um jovem livreiro chamado Murray. Mr. Murray solicitava respeitosamente a Mr. Lascelles e a Mr. Drawlight que o honrassem com a permissão de visitá-los numa hora e num dia que lhes fossem convenientes. Tinha, explicava ele, uma proposta a fazer, uma proposta que interessava Mr. Norrell. Os Lascelles e Drawlight receberam um livreiro na casa de Mr. Lascelles, na rua Bruton, dias depois. Ele era um homem prático e cheio de energia, e sem demora, lhes apresentou a proposta. Cavalheiros, assim como todos os habitantes destas ilhas, fiquei surpreso e satisfeito com o recente e extraordinário renascimento da magia inglesa. E fiquei igualmente pasmo com o entusiasmo com que o público britânico recebeu o ressurgimento de uma arte que havia muito se tinha como morta. Estou convencido de que um periódico dedicado à magia alcançaria ampla circulação. Literatura, política, religião e viagem vão bem. Serão sempre assuntos populares para um periódico, mas a magia prática e verdadeira, como a de Mr. Norrell, tem a vantagem de ser uma novidade total. O que eu gostaria de saber, cavalheiros, é se poderiam me dizer se Mr. Norrell leria minha proposta com bons olhos. Soube que ele tem muito a dizer sobre o assunto. Soube que as opiniões de Mr. Norrell são surpreendentes. Claro que todos nós aprendemos um pouco de história e teoria da magia nas salas de aula, mas há tanto tempo que não se pratica a magia nestas ilhas que creio que o que aprendemos está crivado de erros e equívocos. Ah! Exclamou Mr. Drawlight. É muito perspicaz, Mr. Murray. Mr. Norrell ficaria felicíssimo de ouvir isso. Erros e equívocos, exatamente. Caro senhor, quando tiver o privilégio de conversar com Mr. Norrell, como tive em várias ocasiões, verá que o ponto é exatamente esse. Faz tempo que o maior desejo de Mr. Norrell, disse Lascelles, é levar uma compreensão mais precisa da magia moderna a um público mais amplo. Mas, lamentavelmente, senhor, desejos privados são quase sempre frustrados por deveres públicos, e o Ministério da Marinha e o Ministério da Guerra o mantêm ocupadíssimo. Mr. Murray retrucou cortesmente que, sem dúvida, todos os outros fatores deveriam dar lugar ao grande fator da guerra e que Mr. Norrell era um patrimônio nacional. Mas espero que se possa encontrar uma forma de resolver a situação para que a carga principal não recaia nos ombros de Mr. Norrell. Utilizaríamos um editor para planejar cada edição e encomendar artigos e resenhas, fazer alterações, tudo, claro, sob a orientação de Mr. Norrell. Ah, sim, disse Lascelles, sem dúvida. Tudo sob a orientação de Mr. Norrell. Nós insistiríamos nisso. O encontro terminou com muita cordialidade de ambas as partes e com a promessa de Lascelles e Drawlight falarem sem demora com Mr. Norrell. Drawlight observou Murray sair da sala. Escocês, disse, assim que a porta se fechou. Ah, sem dúvida, concordou Lascelles. Mas isso não importa. Em geral, os escoceses são bastante competentes. Têm muito tino para os negócios. Creio que será promissor. Parece uma pessoa respeitável, na verdade quase um cavalheiro, a não ser pelo estranho tique de fixar o olho direito na pessoa com quem está falando. Enquanto o outro olho vasculha em redor. Achei isso um tanto perturbador. Ele é cego do olho direito. Mesmo? Sim. Canning me contou. Um mestre-escola lhe enterrou um canivete no olho quando ele era menino. Minha nossa! Mas, caro Lascelles, imagine só. Um periódico inteiro dedicado às opiniões de uma pessoa. Nunca imaginei que isso fosse possível. Ficaria espantado quando contarmos. Mr. Lascelles riu. Considerará a coisa mais natural do mundo. A vaidade dele está além de qualquer coisa. Como Lascelles previra, Mr. Norrell nada viu de extraordinário na proposta, mas logo começou a fazer objeções. É uma ideia excelente, disse. Mas infelizmente impraticável. Não tenho tempo para editar uma publicação periódica, e por certo não entregaria uma tarefa tão importante aos cuidados de outra pessoa. Fui da mesma opinião, senhor, replicou Mr. Lascelles, até me lembrar de Portsheet. Portsheet? Quem é Portsheet? Perguntou Mr. Norrell. Bem, respondeu Lascelles. Era um teórico da magia, mas... Um teórico da magia? Interrompeu Mr. Norrell, estupefato. Sabe o que penso a respeito? Ah, mas ainda não ouviu o que eu ia dizer, retrucou Lascelles. É um admirador tão grande do senhor que, ao saber que o senhor não aprova teóricos da magia, tratou logo de abandonar os estudos. Abandonou mesmo?
disse Mr. Norrell, um pouco acalmado por essa informação. Ele publicou 1 ou 2 livros, não me lembro quais exatamente. Uma história da magia do século XVI para crianças, algo assim. 24ª nota. Acredito que o senhor poderia entregar com segurança o periódico aos cuidados de Lord Portchett. Não haveria o risco de ele publicar alguma coisa que o senhor desaprovasse. Ele é conhecido como um dos homens mais dignos do reino. O primeiro desejo dele será agradá-lo, com certeza. 25ª nota. Com certa relutância, Mr. Norrell concordou em conhecer Lord Portchett, e Mr. Drawlight escreveu uma carta a ele, convidando-o a ir à Praça Hanover. Lord Portchett tinha por volta de 40 anos, era muito alto e magro, com mãos e pés magros e compridos. Costumava usar um casaco desbotado e culotes de cores claras. Era um coração generoso que, contudo, se embaraçava. Sua altura excessiva o embaraçava. A condição de ex-teórico da magia o embaraçava. Sendo um homem inteligente, sabia que Mr. Norrell o reprovava. Conhecer homens experimentados e refinados como Drawlight e Lascelles o embaraçava, e conhecer Mr. Norrell, seu grande herói, o embaraçava ainda mais. Em certo momento, de tão agitado, começou a oscilar para frente e para trás, o que, combinado com sua altura e as roupas desbotadas, deu-lhe a aparência de um vidoeiro sob o vento forte. Apesar do nervosismo, conseguiu transmitir que estava ciente da grande honra que lhe fora concedida ao ser convidado a conhecer Mr. Norrell. Mr. Norrell ficou tão satisfeito com a extrema deferência de Lord Portchett para com ele que benevolentemente deu-lhe permissão de voltar a estudar magia. Lord Portchett evidentemente ficou encantado e quando soube que Mr. Norrell desejava que ele se sentasse por longos períodos de tempo num canto da sala de estar do próprio Mr. Norrell, absorvendo as opiniões de Mr. Norrell sobre a magia moderna, e depois editasse, sob a orientação de Mr. Norrell, o novo periódico de Mr. Murray, parecia que Lord Portchett não seria capaz de conceber maior felicidade. O novo periódico foi batizado de Os Amigos da Magia Inglesa, título tirado da carta que Mr. Segundos enviara a The Times na primavera anterior. Curiosamente, nenhum dos artigos publicados em Os Amigos da Magia Inglesa foi escrito por Mr. Norrell, que se revelou totalmente incapaz de concluir um texto. Jamais ficava satisfeito com o que escrevia, jamais estava seguro de que não dissera muito pouco. 26ª nota. Não há muito de interesse para o estudante sério de magia nos primeiros números, e o único entretenimento que pode extrair deles é o contido em vários artigos nos quais Portchett faz críticas em nome de Mr. Norrell a magos cavalheiros, magos damas, magos de rua, magos vagabundos, magos crianças prodígios, a Sociedade Culta dos Magos de York, a Sociedade Culta dos Magos de Manchester, as sociedades cultas de magos em geral e a quaisquer outros magos.